A gente estava pensando em algumas coisas. De pessoa, olha, tem que ser livros que são inegavelmente importantes, tá? Então tem que ter uma importância, não pode ser um fetiche nosso, falar, pô, esse livro aqui eu acho bacana, vamos botar. Isso era o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ser livros que transformam, que chacoalham a sua maneira de ver o mundo por completo, que não muda a sua opinião especificamente sobre, eu mudei minha opinião sobre o processo de fazer mesa, sabe um detalhe? Isso existe também, é legal, mas não, ele muda coisa mais basilar, coisa que faz tu reinterpretar ou requestionar vários fundamentos da vida como você conhece, entende? Então acho que isso era um outro critério. Quais são os livros que têm a capacidade de mudar a lente dos óculos que nós estamos usando para ler o mundo? Se não digo mudar, mas pelo menos bagunçar, balançar isso para você fortalecer melhor seus valores e crenças, né? Então isso era um segundo critério, ele tem que ter esse potencial de impacto, de transformação, além de ser importante. Terceiro critério que a gente usou em quase toda a lista, não toda, porque alguns realmente se mostraram indispensáveis para o nosso propósito, quais são os livros que, já comentei, têm baixa circulação, ou não estão traduzidos para o Brasil, ou a tradução que teve para o Brasil foi uma tradução muito mal feita, muito antiga, muito precária, ou a tradução que está feita no Brasil tem a edição esgotada, a editora já faliu, não vende mais, então a pessoa tem que ler em outra língua, ou tem que descobrir em outro ambiente, ou tem que pagar uma fortuna para acessar, não vai achar na livraria. Então isso era um outro critério que a gente tinha. Difícil acesso. Difícil acesso. Era um outro critério que a gente tinha na cabeça, porque já que vai fazer uma comunidade que tem isso, vamos tentar trazer então títulos novos e diferentes em alguma medida, né? E outro critério é que eles tivessem uma baixa interseção sobre períodos históricos e análise, né? Então, se eu vou falar alguma coisa da Grécia, na nossa primeira edição, por exemplo, a gente fez uma antologia, um compilado de textos importantes da filosofia grega que ajudam a entender aquela civilização. Mas veja, não é os melhores textos da Grécia sobre filosofia, porque seria uma outra proposta, o que para um cidadão comum realmente, na nossa interpretação, tem de transformador em textos gregos para quem travar contato. Talvez se você conversar com um especialista em Aristóteles, que dedicou a vida inteira dele estudando os filósofos gregos, etc., ele vai ter sido impactado por motivos diferentes, ele se especializou naquela obra. Mas para alguém que está chegando agora, para alguém que está pensando isso agora pela primeira vez, aquele primeiro contato, quais são os textos que vão transformar a maneira que essa pessoa, que vai dar aquela sensação, pum, de explosão mental, sabe? Então eu fiz isso na Grécia na primeira edição, a segunda edição, o segundo volume, ele já não pode ser sobre a Grécia, porque são poucos volumes, então tem que criar um critério de corte. A gente foi progredindo na história da civilização até chegar o mais contemporâneo possível que nos pareceu relevante, né? Que é os próprios movimentos totalitários do século XX. Então a gente tentou fazer esse arco completo para ter uma jornada de textos pouco conhecidos, muito importante, que chacoalham essa visão de mundo e não estão publicados e divulgados. Isso nos parecia uma coisa muito legal de fazer enquanto proposta educacional do clube, né? O Clube do Livro Brasil Paralelo reúne 12 obras raras e fundamentais para compreender como a nossa civilização foi construída. A jornada começa na Grécia Antiga e atravessa autores que ajudam a entender política, linguagem, cultura, democracia e o nascimento e declínio das civilizações. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Mas atenção, por ser um produto físico, existe uma tiragem limitada. Quando as vendas encerrarem, não há garantia que esta coleção estará disponível novamente. Toque no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta sua vaga no Clube do Livro Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.